Quase toda a América do Sul passa por uma instabilidade política. Países como Bolívia e Venezuela têm questões democráticas não resolvidas, com seus presidentes perpetuando-se no poder. O Chile, com uma grave crise social, vive momentos de confronto entre a população e o exército. No Brasil, a questão é a polarização política, intensificada desde o processo de impeachment da presidente Dilma, culminando com a eleição de Jair Bolsonaro. Esse é o resumo do que está acontecendo em alguns países da América do Sul e esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou o Marcos. Eu sou o Guilherme. E esse é o 2x2 Brasil. Bom, depois desse apanhado geral aí que a gente mostrou no começo, a gente vai falar agora especificamente de cada país, pelo menos os países em que ultimamente tem acontecido coisas diferentes aí na América do Sul. Né? O primeiro deles é a Bolívia, né? A Bolívia que está aí o que mais está acontecendo coisa agora é na Bolívia. O Evo Morales acabou de ir para o México, né? Saiu fugido, né? Fugiu, não só ele, como o vice, como vários outros. Né? Só que o que acontece? O Evo Morales, a todo momento, ele mudava as regras eleitorais. Ele chegou a ignorar esse ano um referendo que foi feito para ele se candidatar ou não. Ganhou ou não, e mesmo assim ele se candidatou. Teimoso. E a OEA estava ali o tempo todo durante as eleições e viu a quantidade de fraudes. Para quem viu algum vídeo, viu que são papeletas gigantescas assim, de votação, e aquilo tudo fraudado. Lá não tem urna. E lugares de 20 mil pessoas com 40 mil votos, enfim, tudo muita coisa errada. E uma pequena ascensão ali da direita, um fator comum, não só aqui na América, mas na Europa, também uma ascensão grande da direita. Guilherme, como é que você está vendo isso tudo na Bolívia? Para onde vai a Bolívia? O que vai acontecer agora? Inclusive com a vice-presidente do Senado virando presidente por conta própria. O que vai acontecer? O que acontece na Bolívia é um caso que a gente já viu na década de 60, não só na Bolívia como na América do Sul inteira. Né? E, bom, lá o povo briga de verdade. Né? Não estou falando que o povo brasileiro é passivo, embora seja um pouquinho, mas é outro caso. Né? E o Evo, ele teve como pacificar o país simplesmente, bom, o Movimento ao Socialismo, que é o partido dele, é igual ao PT, né, no Brasil, aqui vamos fazer um paralelo. Centro-esquerda. Centro-esquerda, tá? É um partido que, assim como o PT aqui no Brasil, ele se apropriou da máquina pública boliviana. Então, para onde você olha, tem algum político vinculado ao MAS. Mas, né, fazendo até o paralelo da língua, infelizmente o Evo não escutou o povo, ele não, mesmo que ele escolhesse um tampão, como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu na Rússia também, né, escolher um tampão para que ele pudesse votar depois, é uma coisa tão óbvia. A Venezuela, isso aconteceu, mas depois a gente vai falar sobre a Venezuela. Então, o que acontece na Bolívia é uma situação muito incerta e que nós não vamos ver um desfecho tão cedo, infelizmente. Você acha que a direita vai conseguir dominar o cenário? Vai conseguir reverter esse cenário como aconteceu no Brasil? Não creio que vá, embora eu não sei se a chamam de presidente ou não, né, que a senadora interina, consiga convocar novas eleições, embora se nós fizermos um apanhado, por mais que as eleições na Bolívia foram fraudadas, a diferença foi grande entre o Evo e o candidato de oposição, o Carlos Mesa, né? Então não dá para dizer que ainda é cedo para falar se a direita vai ou não assumir o poder na Bolívia. Tá difícil. O Chile, que está tendo aí muitos confrontos nas ruas, a coisa está bem complicada no Chile. Lá tem uma situação um pouco diferente da Bolívia. O presidente Piñera, ele é um liberal, né? Ele é da famosa escola de Chicago, a mesma escola que vem Paulo Guedes. Inclusive Paulo Guedes tem negócios lá no Chile, por conta dessa aproximação. E o Chile, querendo ou não, dos países da América do Sul, quando a gente olha o cenário macroeconômico, são dos poucos que ainda tem um alto índice de desenvolvimento na economia. Como é que você está vendo essa questão? Primeiro essa parte econômico, e aí dessa política do Piñera nesse sentido mais liberal, mais para esse lado. Bom, o presidente Piñera, ele voltou ao poder, então já é o segundo mandato dele. No Chile não existe reeleição.
Então teve uma alternância entre a antiga presidente, ex-presidente, que hoje é comissária dos direitos humanos na ONU, a Michelle Bachelet, e ele, né? Então o primeiro governo dele foi tudo normal, correu tudo bem, só que o desgaste popular no Chile nos últimos tempos é muito grande. Então, assim, a gente não pode mais olhar o Chile como exemplo macroeconômico. Isso não existe mais, tá? Até porque, vamos fazer um paralelo assim com o Brasil, que é a nossa realidade. Aqui tem SUS, lá não tem. Aqui tem educação gratuita, lá não tem. E o povo do Chile é um povo muito combativo também. A gente falou da Bolívia, agora o povo do Chile é tão combativo quanto. A gente vê que os protestos já duram um certo tempo. São então, bem sangrentos, inclusive. São bem sangrentos, inclusive. Então o povo chileno é um povo muito combativo, quer dizer. Então, economicamente, inclusive o presidente Piñera demitiu o ministro, né? Então, ele demitiu, acho que todo mundo. Praticamente, tá fazendo um regoverno para ver se ele consegue se manter no poder. E dentro desse regoverno, inclusive, é a tal Constituição. Né? Ele Exatamente. até está chamando uma Constituinte, um Congresso Constituinte, porque desde Pinochet não há uma nova Constituição. Então é a mesma daquela época, acaba acontecendo essas faltas de garantias, né, do Estado. E o autoritarismo ainda é uma regra. Acho que tá difícil desvincular a parte militar do governo democrático. Exatamente. Tanto que quando teve o julgamento do Supremo Tribunal Federal dias atrás, né, o ministro de Mello, no voto dele, se vocês quiserem podem procurar aí no site do STF, ele comenta sobre 3 países, né, Itália, Espanha e Portugal. Esses 3 países eles tiveram constituições pós-ditaduras, então, ou pós-segunda guerra, vamos dizer assim. Né? Então Portugal teve a ditadura do Salazar, teve uma constituição depois. Na Itália teve o fascismo, teve constituição depois. Na Espanha teve a ditadura de Francisco Franco, teve constituição depois. Aqui no Brasil a gente teve ditadura, constituição depois, algo que não ocorreu no Chile. Então o Piñera está vendo se com essa constituinte ele consegue se manter, o que eu acho muito difícil. Ou ele sai, tá difícil lá também. A gente vai falar da Venezuela. Venezuela é aquele caso que já está há anos, né, com problemas. Lá também tem uma certa diferença porque lá é uma ditadura mesmo e tem um apoio militar. Então não tem muita saída, não tem muito o que pensar em democracia lá. Então se houver uma mudança lá vai ter que ser uma mudança radical, vai ser complicado. Lá a economia está totalmente descontrolada, diferente até do Chile, que está indo bem, mas lá a inflação é absurda, cavalar. Mudanças eleitorais a toda hora, que é só uma fachada para continuar com o mesmo ditador. E a Venezuela tem aquela questão que a América do Sul toda enfrenta. Tem um commodity, Brasil acho que é uma das únicas exceções que tem mais de um, tem o agro forte, tem petróleo, tem outras coisas, tem gado, mas lá só tem petróleo. E não tá, enfim, as políticas externas da Venezuela são muito questionáveis, né? Qual que é o futuro da Venezuela? O que precisa acontecer para a Venezuela voltar a ser um país que até 20 anos atrás era até visto com bons olhos em relação a essa questão de crescimento econômico? A solução para a Venezuela é simples, é tirar o Maduro. A questão não é defender A ou B, a gente quer deixar, para você que está assistindo, né, vamos deixar bem claro, a gente não vai defender A ou B, é simplesmente a questão que precisa ser feita. Né? A Venezuela não tem uma eleição direta, sei lá, faz um tempinho. Né? Tudo bem que teve a eleição do Maduro contra o Henrique Capriles, né, se não me engano, né? Que também foi uma eleição questionada e teve provavelmente isso, né? Provavelmente fraudulenta, tudo, o Maduro conseguiu, mas enfim. Só que o Maduro, voltando ao que até a gente falou um pouco atrás, ele é tampão. Então o Chávez, que enfim, se perdurou também, fez a mesma coisa que o Evo na Bolívia, mexia em Constituição, que não sei o quê. Estaria lá até hoje. Estaria lá até hoje, tudo. Criou um neobolivarianismo, sendo que, cá entre nós, se Simão Bolívar estivesse vivo hoje, ele ia falar, não coloca o meu nome nisso aí não. Errado. Né? Tanto que tem até uma questão histórica, né? Se vocês
procurarem livros, etc. e tal, Bolívar não teve relação com a esquerda. Inclusive, o próprio Karl Marx criticava Simão Bolívar. Tá? Então, esse negócio de bolivarismo ser de esquerda... É uma interpretação vamos com bem, calma, né? Vamos com calma. Bem tá? diferenciada. Exatamente. Então, para o futuro da Venezuela é simples, é voltar a ter democracia. Tudo bem que, vamos lá, na América do Sul, democracia forte não existe, né? Mas não quer demais. Então, a Venezuela se reestruturando no seu aparelho político, em todo o sistema político, provavelmente as coisas podem mudar para melhor, mas o horizonte é distante. É que o povo está sofrendo, né? Muito, porque com essa coisa demais. de economia, o povo fica sem ter emprego, sem ter comida, sem acesso a bens básicos. Então, voltando isso já era alguma coisa, pelo menos isso. Exatamente. O povo venezuelano não quer voltar para casa, ele não quer ficar na Colômbia, não quer ficar no Brasil, não quer ficar em Roraima, não quer ficar no Chile, não quer ficar na Argentina, não, eles querem voltar para casa. Então é o mínimo que tem que se fazer, é mudar o país, a começar pela alta cúpula. Por último, por hoje, pelo menos, a gente vai falar do Brasil especificamente. Nos últimos aí 3, 4 anos a gente teve todo um processo aí envolvendo as políticas do PT, desde que o PT entrou no poder. Muitas questões aí envolvendo a corrupção. E aí algumas questões ali de STF, de políticos do PMDB, tudo. Conseguiram derrubar a presidente Dilma. Houve um impeachment, questionável, não questionável. Entrou o Temer, tampão por alguns anos, e aí tivemos eleições e elegemos Jair Bolsonaro, que é um político de direita. Então, toda aquela perpetuidade de esquerda do PT caiu legal. E aí, porque assim, aí o governo está no seu 11º mês, tem até uma brincadeira na internet que o Bolsonaro prometia acabar com o PT e deixar o Lula preso, e o Lula tá solto e quem acabou foi o partido dele, não o PT. Exatamente. 2020 para 2020, o que esperar do Brasil? O Brasil vai crescer economicamente, não vai? Como é que tá e vai ficar essa questão da polarização? Porque o Natal do pessoal parece que ia ser legal, mas agora com o Lula solto, voltou tudo, tá todo mundo brigando. Como é que você espera esse futuro aí do Brasil? Futuro tão nebuloso quanto os outros países que a gente viu. Por quê? Por quê? A sociedade brasileira está dividida há muito tempo. Há muito tempo. Então, desde lá de 2014, a segunda eleição da Dilma, né, se não for memória, a partir daí o Brasil se dividiu, e mesmo que o ex-presidente Lula ainda estivesse na cadeia, a polarização continuaria do mesmo jeito. Agora piorou, né, com a... Detalhe, ele não está livre, ele apenas beneficiou, né, da questão que foi julgada no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda pode ser condenado em outros processos, ou os processos podem ser anulados, enfim. Ele está inelegível, então não vem com essa de 2022 ele vai ganhar. Não, porque ele não tem como concorrer, tá? Então, por aí, vamos devagar com isso aí, tá ok? E, bom, se a sociedade brasileira continuar dividida, é difícil a gente ver mudança de melhora. Tá? Tudo bem que estão sendo criadas medidas de fomento à criação de empregos, com abatimento de impostos, e isso dá uma luz no fim do túnel para que os empregos possam voltar e a economia possa girar, mas o Brasil voltar a crescer mais de 1% vai demorar aí. O próprio Guedes já falou isso, o ministro Paulo Guedes já falou isso, vai demorar bastante. Então, o Brasil ainda precisa se apertar um pouco mais e manter a esperança. Não importa se o brasileiro hoje ele tem que sair do Twitter, tem que sair do Facebook. A política se faz todos os dias, tá? Não importa se você é A ou B, se você é vermelho ou azul, você tem que fazer o melhor para o seu país, né? E você tem que manter a esperança e a fé e seguir trabalhando.
né, seguir se virando como o brasileiro faz, sem vestir qualquer tipo de camisa. Esses foram os países que a gente falou hoje, da América do Sul. Claro que a gente também vai tratar de Argentina, Colômbia. A Argentina teve uma eleição recentemente, Colômbia está tendo alguns probleminhas também. Vamos deixar para um próximo vídeo, falando sobre esses 4 países dessa vez. E terça-feira estamos de volta. Até mais, abraço, obrigado. Valeu!